Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Alquimia Moderna. Meu nome é Manuela Lopes e hoje nós vamos trazer uma proposta mais inovadora, mais lúdica de fazer esse ensino da química. E como convidada, nós temos a professora doutora Danaide Peiron. Tudo bem, professora? Olá, bom dia, Manu, tudo bem? Então, o nosso episódio hoje vai falar um pouco sobre essa gamificação. A senhora, como experiente nisso, ela sempre traz em suas aulas. A senhora tem dificuldade em trazer isso ou a senhora acha que é uma maneira mais fácil de trazer esse ensino da química? Então, antes de eu responder a tua pergunta, eu gostaria primeiramente de agradecer a toda a equipe do podcast Alquimia Moderna pelo convite para estar aqui hoje, contribuindo, né, com o podcast de vocês, trazendo alguma informação que possa ser útil para a comunidade acadêmica. E falando um pouquinho sobre a pergunta, né, que você me falou, eu acho que a gamificação é uma área que eu gosto muito, porque desde que eu comecei a ministrar aulas de química, eu percebi que os alunos tinham alguma dificuldade, às vezes, com alguns conteúdos que são um pouco abstratos. E aí eu achei muito interessante a forma lúdica, né, com que a gente consegue transmitir o conhecimento através da gamificação. A senhora veio com essa experiência a partir daqui que a senhora começou a trabalhar no Brasil ou desde antes a senhora lá na sua cidade já vinha com essa ideia dos Aí eu vou jogos? precisar um pouquinho me apresentar. Então, eu sou, como a gente já estava conversando, né, eu sou professora de Química, atualmente aqui no Instituto Federal do Amapá, mas eu, como vocês já podem ter percebido pelo meu sotaque, eu não sou brasileira, eu sou cubana, eu sou formada em Química pela Universidade da Havana, e aí eu fiz mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais, e posteriormente eu fiz doutorado aqui, já no estado, no programa de Biodiversidade tropical. Aí eu fiz esse, até queria fazer esse parêntese, porque é um pouquinho diversificada a minha área de formação. Eu comecei pela química e terminei numa área que está mais voltada para a área de ecologia. É porque quando eu cheguei aqui no estado, não tinha outros programas de pós-graduação, e aí eu fiz a minha pós-graduação nesse programa, mas sempre utilizando alguns conceitos de química. Eu trabalhava na época com síntese e caracterização de nanopartículas poliméricas, e aí eu fiz, utilizar foi o que tinha aqui de interessante também na região da Amazônia, que são os princípios ativos de origem natural. Então, depois que eu já fiz esse doutorado, aí eu comecei a minha prática como professora. E aí eu me deparei em sala de aula que alguns alunos, principalmente daqueles cursos que não são de química, porque quem se dedica a estudar química, já entra no curso de química, ele já sabe que vai ter essa disciplina, então não tem como fugir. Mas quem é de outra área, por exemplo, farmácia, alimentos, aqui no próprio IFAP a gente tem cursos de mineração, temos cursos de redes, temos cursos de outras áreas, né? Aí eles às vezes não se sentem motivados com o conteúdo de química. E aí era um desafio para mim tentar despertar o interesse e engajar eles em sala de aula. E aí eu comecei a explorar um pouco essa questão dos jogos educativos, né? Para a gente estar trazendo o conceito de uma forma que eles se sentissem mais à vontade, até Mais para motivadas? eles se sentissem mais motivados e ao mesmo tempo eles ficassem à vontade, até para se eles não entendiam o conteúdo, porque quando a aula ela é meramente positiva, aí o aluno às vezes ele acaba com receio de questionar, de fazer alguma pergunta, se ele ficou com dúvida, não entendeu algum conteúdo. Já quando a gente traz um jogo educativo, né, uma gamificação para a sala de aula, cria um espaço, né, em sala de aula mais flexível. E o aluno ele se sente mais à vontade até para interagir e perguntar caso ele não fique claro do conceito que está sendo repassado para ele. E com esse pontapé, a gente já pode começar o nosso bloco 1, que é para falar justamente sobre isso. Bem, no nosso bloco 1, nós viemos trazer o que é a gamificação e a diferença entre jogos e gamificação. A definição, de maneira simples a se dizer, ela é trazer essas estratégias dos jogos, mas não apenas com o intuito do entretenimento, mas também para outras áreas, e especificamente a gente vai falar hoje sobre a área do ensino. E é justamente essa a principal diferença do jogo e da gamificação em si, é o objetivo.
o propósito em si, porque o jogo vem somente com o propósito de entretenimento. Ele tem ali os seus objetivos, a sua pontuação que você faz, mas tudo isso apenas com o propósito de entretenimento. Já a gamificação, ela vem trazer justamente isso, de, em outras áreas, trazer essa motivação, até inclusive na área de ensino. E é justamente sobre isso que a gente vai fazer agora. Quero falar sobre esses benefícios, como a senhora já falou, que é o engajamento, a motivação, o aprendizado ativo. Então, a senhora percebeu nas suas aulas que trazer essa gamificação, trazer esses jogos para a matéria que a senhora vem dando, que é a química em si, a senhora acha que motivou mais o aluno? Olha, Manuela, eu vou te falar que eu achei assim um diferencial enorme nas minhas aulas, quando eu coloquei a implementar a gamificação em sala de aula. Inicialmente, quando eu começava a ministrar as aulas de química, aí era muito desafiador realmente colocar, despertar o interesse e a gente percebe quando o aluno ele não está muito interessado no conteúdo que a gente está passando. E aí, depois que a gente começou a aplicar, aí a gamificação, aqui cabe, né, também mencionar que ela pode ser de duas formas. A gente pode fazer de forma presencial, no método físico, né, e a gente pode fazer virtual também. Então, eu acho que tem aí também um marco histórico, que seria antes da pandemia e depois da pandemia. Então, antes da pandemia, eu já comecei a usar, né, esses jogos, essa gamificação em sala de aula, mas era mais no formato físico. A gente construía os jogos em sala de aula, inclusive isso era uma forma também de engajar o aluno, porque quando a gente vai confeccionar um jogo, para a gente confeccionar, por exemplo, um tabuleiro, a gente precisa saber algumas perguntas e saber as respostas. Então, ali o aluno ele já vai correndo atrás do conhecimento. É uma forma ativa também de incorporar o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito interessante, porque a senhora não traz, como já foi sua aluna em algumas matérias, mas a senhora não traz somente os jogos e dá para os alunos jogar, mas a senhora propõe que eles também construam seus próprios jogos e depois que eles constroem, a senhora coloca todo mundo ali da sala para jogar, cada um, jogar o jogo agora do colega tal, agora do seu. Eu acho isso bem interessante, que você não apenas brinca ali e aprende ao mesmo tempo, mas você também tem a oportunidade de criar, de pensar assim, como eu trago conteúdo de maneira lúdica, que não só eu me divirta, mas como todos os que estejam jogando se divirtam. Eu acho isso muito importante, despertar esse interesse do aluno, trazer isso de maneira ativa, como a senhora falou. E assim, eu sempre cito como exemplo, para mim uma coisa assim que me chama muito a atenção, é que quando a gente está em sala de aula e chega o horário do intervalo, e eu libero os meninos para irem para o intervalo, e aí os meninos falam, professora, a senhora trouxe os jogos? Eu falo, trouxe. Aí eles não saem para o intervalo, eles preferem ficar em sala de aula com jogos que eles estão aprendendo química e ao mesmo tempo eles estão divertindo. Então eu acho isso extremamente satisfatório. Eu fico assim muito feliz quando eu vejo uma turma que ela não sai para o intervalo porque ela prefere ficar em sala de aula aprendendo um pouquinho e brincando com o jogo que a gente está trazendo para eles. E era bacana que os alunos, eu vi experiências com esses seus jogos de um motivar o outro, porque um ficava se cobrando. Às vezes tinha certas perguntas no jogo que a gente não acertava, e o outro ficava, como você não sabe, é tal coisa. Um ou outro ficava cobrando e se divertindo e brincando, comemorava quando ganhava. Aí, às vezes, a gente jogava, a gente perdia, a gente já se preparava para na próxima aula a gente, não, agora eu vou ganhar. Agora, quer dizer, a gente dá uma estudada antes, fala, não, agora vou conseguir ganhar, agora eu já sei, estudei mais, me sinto mais, eu estou ali preparado para ganhar dessa vez o jogo. Isso era muito bacana. É uma maneira de estimular o estudo também em casa, porque a gente estuda para no próximo dia da escola a gente conseguir ali ganhar um jogo. Cria aquela competitividade, mas uma competitividade saudável e muito boa para o estudo em si. Isso é muito bacana. Aí, com relação a isso que você estava falando, eu só queria complementar que eu já tive assim surpresas assim muito agradáveis quando eu solicitei para alguma turma confeccionar jogo, porque eu confesso que eu fui surpreendida de maneira muito positiva. Às vezes o aluno ele supera as expectativas do professor de forma muito surpreendente. E então eu às vezes eu trazia assim como uma coisa assim que eu achava que não ia ser assim uma coisa tão transcendental para a experiência do aluno. E no final da disciplina eu acabei assim vendo, né, como o aluno ele ficou motivado,
ele já falava de química de outra forma, ele tinha um olhar mais carinhoso, mesmo a gente está vendo que tem algumas partes da química que tem muitas equações, que são algumas partes abstratas, complexas, mas eles conseguiam enxergar alguma coisa linda nessa disciplina. Então, isso para mim era extremamente gratificante. Inclusive, teve uma vez que eu pedi, né, para uma aluna construir um quebra-cabeça da tabela periódica, e aí, quando a aluna veio como resultado, ela trouxe a tabela periódica para mim. Quando eu olhei, eu falei, nossa, parabéns, ficou excelente o teu trabalho. Inclusive, eu percebi, né, que você trouxe uma tabela periódica que foi em sinal de Libras. Eu achei muito interessante, você colocou um desafio para mim, porque eu vou ter que aprender Libras, mas, e aí a aluna me falou que ela também não tinha reparado no momento da confecção do jogo, que era livre, e eu falei, não, mas então veio no momento oportuno, porque eu acho que hoje em dia a gente precisa pensar, quando a gente fala em gamificação, não apenas nos alunos tradicionais que a gente tem em sala de aula, a gente também precisa pensar em aqueles alunos que têm necessidades especiais e que eles têm direito também, né, de adquirir o conhecimento de forma lúdica. Então, eu Trazer a achei interessante inclusão para os jovens. isso. Assim como ela trouxe em Libras, poderia a gente também fazer, agora dando uma ideia, um em Braille também, né? Para quem não Exatamente, enxerga. exatamente. Seria uma maneira muito interessante. Então, não apenas colocar, claro, principalmente hoje em dia, que proibiram os celulares em sala de aula, não trazer apenas jogos de maneira virtual, mas a senhora traz em tabuleiro, em cartas, isso é muito interessante. Ela veio, trouxe em Libras, e a gente poderia propor fazer um em Braille também, seria bem interessante. Aí acaba que o professor, ele está passando conhecimento e ele está ao mesmo tempo Ao mesmo tempo recebendo aprendendo. conhecimento do aluno. Então, essa Sim. troca eu acho assim excelente no processo de ensino-aprendizagem. Ótimo, a gente agora passa para o nosso bloco 2 já. Continuando a falar por que aplicar a gamificação na aula de química. A química como disciplina e seus conteúdos abstratos e complexos. E aí, professora? Bom, eu acho que você já quase que iniciou com a resposta, né? A química, ela, justamente por ser uma disciplina sempre associada a conteúdos que são um pouco complexos e, de alguma forma, abstratos, ela fazem com que a gamificação ela consiga trazer o conteúdo de uma forma mais simples, que o aluno possa entender, que o aluno possa visualizar de uma melhor forma. Às vezes, quando a gente está ministrando conteúdos como, por exemplo, a evolução dos modelos atômicos, a estrutura atômica, conceitos como termoquímica, termodinâmica, são assuntos que os alunos eles apresentam dificuldades de adquirir esse conhecimento. Então, aí, quando a gente traz um jogo que aporta essa informação de uma forma diferente, de uma forma mais interessante, a gente consegue despertar e motivar o interesse do aluno para assimilar esse conteúdo. Eu, por exemplo, quando a gente fala sempre de tabela periódica, eu percebo que às vezes dá alguma dificuldade para os alunos lembrar dos símbolos dos elementos químicos, porque são muitos símbolos que nós temos na tabela periódica. E aí a gente confeccionou esse jogo aqui, que posteriormente eu vou mostrar outros exemplos de jogo, mas esse aqui tem a ver com o que a gente está conversando agora sobre o assunto da tabela periódica, que ele auxilia. É um jogo de uno químico, onde a gente tem as cartas e a gente coloca aqui os símbolos dos elementos químicos. Então, o aluno, quando ele vai jogando, ele tem que saber qual é a nomenclatura, o nome desse elemento químico e a simbologia. Então, aí também tem outros jogos, como o trunfo químico, que também ajuda para memorizar e entender as propriedades dos elementos químicos. Já em outras áreas, como por exemplo a química orgânica, às vezes o aluno ele tem uma certa dificuldade também para identificar as funções químicas orgânicas, que temos várias classes de compostos orgânicos, e aí a gente desenvolveu alguns jogos de dominó, jogos de bingo químico, orgânico que a gente chama, e aí a pessoa vai descobrindo as funções químicas orgânicas através desses jogos educativos que têm sido bastante úteis em sala de aula. Ajuda a visualizar justamente essa matéria. É interessante que aqui no Instituto Federal a gente tem o privilégio de ter laboratórios. Só que a gente faz as nossas experiências químicas de laboratório, a gente vê a prática.
Só que também tem a parte de sala de aula, porque é essencial a gente ver a maneira prática, mas é essencial nós termos o conteúdo. Só que acontece com muitos alunos, aqui do Instituto Federal em específico, porque outras escolas não têm, infelizmente, a oportunidade de ter laboratórios. Mas aqui no Instituto Federal eu vejo que muitos alunos esperam ansiosamente pela aula prática, mas quando chega em sala de aula, da parte de conteúdo, eles ficam desestimulados, digamos assim, eles ficam, poxa, hoje é sala de aula, hoje é conteúdo. E essa maneira que a senhora traz é importante para ver que não é conteúdo, mas eu posso fazer de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, de ensinar o conteúdo, mas que eles brinquem também, digamos assim. E para escolas que não têm laboratório, é ainda mais importante trazer, porque todo dia ali em sala de aula, querendo ou não, dá uma canseira mentalmente para os alunos de, ai, agora é uma matéria, eles saem de um conteúdo tão difícil, por exemplo, de matemática, de biologia, e vem a química, que já tem assuntos complexos, é bastante interessante trazer isso de maneira divertida, que eles aprendam, mas pode, não, a química é bacana, a química é legal, eu quero aprender mais sobre isso. Ai, na próxima aula, será que a professora vai trazer outro jogo? Será que vai ser sobre outro assunto? Será que ela vai trazer um jogo que a gente pode jogar em grupo, um grupo maior? Eu acho isso bem interessante. E é justamente vem a gamificação nisso, trazendo o nosso próximo ponto, que é tornar o aprendizado mais dinâmico e envolvente. A senhora vem percebendo isso? Sim, sim. Inclusive, eu vou colocar aqui como exemplo um jogo de tabuleiro que foi desenvolvido aqui no IFAB por alunos numa disciplina de química. E esse jogo de tabuleiro, ele vai, para o aluno avançar durante o jogo, ele precisa responder umas perguntas. Aqui nós temos três tipos, eu não sei se dá para você visualizar aqui, Manuel. Nós temos três tipos de perguntas com diferentes níveis de dificuldade. Nós temos nível fácil, o nível médio e o nível difícil. Então, quando o aluno ele está no início do jogo, as perguntas são no nível fácil. Aí, conforme ele vai avançando no jogo, para ele ganhar, ele vai precisar um pouquinho mais de conhecimento para ele ganhar o jogo. Então, é uma forma muito divertida. E como eles às vezes criam equipes para fazer o jogo, não fica aquela responsabilidade do conhecimento sobre um indivíduo. Então, ele se sente mais à vontade realmente para aprender e para, inclusive, até para ajudar os outros colegas a adquirir esse conhecimento, às vezes que é tão cansativo, como você falou, para algumas pessoas. É bacana como a senhora falou que eles podem ir construindo aos poucos o conhecimento, porque vai dificultando. Às vezes no início eles só ficam ali no nível fácil, depois eles dão mais uma estudada, ficam mais estimulados, já passa para o nível médio. Aí depois continua, passa para o nível difícil, e assim, acho que quando eles concluem o jogo, dá uma sensação assim de dever cumprido, de não, agora eu sei, agora eu aprendi, que bom eu consegui chegar ao final. Chega a gratificação, né? A pessoa fica grata por conseguir chegar ao final do jogo, isso é muito interessante. E a gente já pode partir do bloco 3 para a senhora mostrar mais os seus jogos, professora Acha. Antes da gente concluir esse bloco, eu só queria complementar que os jogos, além deles desenvolver aquelas habilidades cognitivas, eles também ajudam no desenvolvimento da habilidade social. O aluno ele se sente, eles às vezes têm alunos que em salas de aula eles não interagem, eles ficam quietinhos, mas quando a gente traz um jogo, ele já fica mais engajado e ele participa e tem aquela interação entre alunos, tanto aluno quanto aluno com professor, e fica um ambiente bem interessante em sala de aula. A gente, às vezes, me deparo com um aluno que fala, professora, estou com saudade das suas aulas. Isso é muito gratificante. Com certeza. Então aí a senhora vai mostrar um pouco mais dos seus jogos mais específicos assim no nosso bloco 3. Vamos passar agora. E nós vamos falar sobre os desafios do ensino da química. A senhora já falou o que motivou a senhora a começar a aplicar esses jogos. E agora a senhora pode mostrar umas exemplos de atividades que a senhora traz em sala de aula para os seus alunos. Me mostre um pouco mais sobre esses seus jogos. Então, antes de mostrar os jogos, eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os alunos que contribuíram na concepção desses jogos, porque assim, não foi um resultado que fui eu que construí ele, a gente foi construindo junto, foi um trabalho colaborativo de alunos e professor, e esse foi esse resultado que a gente vai... torna ainda mais importante. Isso, e eu sempre falo para os meninos, eu gosto a gente, inclusive, às vezes torna isso uma atividade avaliativa, porque eu acredito que a gente precisa também, até os próprios instrumentos avaliativos,
tornarem eles alguma coisa útil. Então, eu avalio o aluno pela confecção do jogo, depois eu avalio outros alunos durante o jogo e eu posso estar utilizando ainda com outras turmas. Então, olha só o quão produtiva que pode ser uma atividade avaliativa em sala de aula. Por isso, ela tem uma cartela imensa de jogos, né? Que só são O primeiro alguns. jogo eu produzi, mas aí depois eu fui pedindo a colaboração dos alunos e como eu te falei no início da nossa entrevista, aí os alunos realmente eles me surpreenderam, eles traziam jogos além das minhas expectativas. Então, esse aqui é um jogo de tabuleiro, né, que aí os alunos eles vão pegar uma fichinha, aí pode ter de 4 a 6 jogadores, e aí eles vão jogando dadinho, e aí eles vão andando, né, vão avançando aqui. Aí quando eles vão caindo nas diferentes casas do tabuleiro, eles vão ter que responder uma pergunta que está aqui nesses cartãozinhos de perguntas para ele poder avançar. Se o aluno ele não responde corretamente, ele não avança no jogo. Então, por isso que eu falo, e essa que é a principal diferença, né, que a gente estava falando no início da nossa conversa, entre a gamificação e o jogo. O jogo é aquela coisa meramente por diversão. E já a gamificação, ela vem com um propósito diferente. Ela vem para tornar lúdico uma coisa que é séria, porque o processo de ensino-aprendizagem é uma coisa séria, mas a gente está tornando ele mais cativante, mais gratificante. Então, aí, esse seria um exemplo de jogo que eles gostam bastante, eles interagem muito. Aí, como eu já tinha mostrado para você anteriormente, tem o Uno Químico, eles adoram também esse Uno. Tem aqui outro, o Trunfo, temos aqui o Trunfo Químico, que aí a contracapa já tem até uma frasinha assim, para quem gosta de química. Aí tem um jogo, se você puder me passar, por favor, Manu. Esse daqui é um jogo do Uno também, mas ele vem com reações químicas. Isso aqui é para o assunto da termoquímica, que é um jogo extremamente assim, que os alunos às vezes têm uma certa aversão a esses assuntos da termoquímica. E quando a gente traz aqui a gente coloca várias experiências, várias reações ou fenômenos que podem estar acontecendo, sejam eles químicos ou físicos. E aí o aluno, para poder jogar, ele vai ter que saber se esse fenômeno ou essa reação ela é exotérmica ou endotérmica. Então, aí a gente está construindo conhecimento através desses jogos. Eu acho bem interessante esse seu bingo aqui. Esse bingo aqui foi um dos primeiros jogos que eu confeccionei quando eu comecei assim na minha missão como professora. E aqui eu coloquei várias funções químicas orgânicas. Aí o professor, né, no caso, ou pode ser o monitor da disciplina, ele vem auxiliar na frente e ele vai cantando o nome da função química, por exemplo, alcanos, alcenos, alcinos, álcools, fenóis, ácidos carboxílicos, enfim, todas as funções químicas orgânicas que a gente conhece. E aí o aluno, para ele preencher a sua cartela do bingo, ele vai ter que saber como é que se escreve, né, qual é a estrutura química daquela função química. Então, às vezes, tem alunos que a gente acaba um jogo e tem alunos que não preencheram a sua cartela, mas não foi porque não tiveram sorte, é porque não tinham ainda o conhecimento necessário, mas eu faço mais de uma vez em sala de aula, porque assim, o aluno hoje não sabe, mas amanhã ele vai saber, porque ele já aprendeu. Isso deve ser bacana, porque com certeza algum deve marcar errado, aí na hora de conferir, vai, não é isso, às vezes isso. Aí o outro vem, não, tá errado, é tal função. Aí cria esse debate, sabendo, e é bem interessante, que tem que ter um conhecimento. Esse seu dominó também é bem bacana. Também, tem um dominó. É bem propósito, né? Você tem que saber a função, mas saber como ela é. Exatamente. Aqui nós temos o dominó, e então na peça de dominó a gente substituiu pelo nome ou pela estrutura da função química. Então, para o aluno ir colocando a ficha do dominó, ele precisa saber como é a estrutura daquela função química. Então, aí é bem interessante, eles gostam muito. E eu percebo que eles aprendem assim, o nível de aprendizagem dele se torna muito mais eficiente, se torna mais elevado quando a gente usa a gamificação. Eu penso assim, como professora, o que eu poderia falar para as pessoas, né, que estão começando nessa profissão, é que a gente, antes de a gente tentar ser um bom professor, a gente tem que ser um bom ser humano, e a gente precisa se colocar no lugar do aluno. Qual é a aula que eu gostaria de assistir? Né? Como é que eu gostaria que o conhecimento fosse repassado para mim se eu estivesse
na cadeira do aluno. Então, eu, por exemplo, quando era aluna, eu tinha dificuldade também para entender alguns conteúdos de química, que eu achava assim um pouquinho abstratos. Só que na época a gente infelizmente não tinha toda a tecnologia e a informação não circulava tão rapidamente como nos dias de hoje. A gente não tinha acesso a esses jogos, mas hoje é muito simples da gente fazer os jogos. Eu estou mostrando aqui jogos físicos, que eles até demandam um pouquinho mais de esforço. Mas hoje em dia a gente também pode estar utilizando jogos virtuais, tem plataformas de aprendizagem, tem simulações, para, por exemplo, quando a gente vai ministrar alguma aula prática, a gente não faltou o reagente, a gente pode ir para uma plataforma de aprendizagem e fazer uma simulação daquela experiência e o aluno não fica sem observar, né, aquele conteúdo de forma mais prática e mais lúdica. É muito importante a senhora concluir esse nosso podcast falando dica para os professores, porque às vezes nós que estamos nos formando agora como professor, a gente começa a posição meio sem rumo e sem saber mais ou menos o que fazer. A gente tem o conhecimento que a gente tem na nossa graduação, mas quando vai para a prática a gente fica um pouco perdido. Então acho muito importante a senhora trazer exemplos de como fazer esse ensino de maneira lúdica e divertida, para a gente trazer para os nossos alunos também, nós como futuros professores. Porque às vezes os alunos estudam tanto aquele assunto de maneira tão crua, digamos assim, só ali escrevendo, eles não aprendem de verdade, decora. E eu acho que é mais fácil eles aprenderem uma brincadeira e sempre lembrar de um jogo, às vezes, por exemplo, um Uno. Faz anos que eu posso não jogar Uno, mas eu sempre vou lembrar, porque em um momento eu me diverti com aquilo, e aquilo se tornou uma memória muito afetiva para mim. E isso pode ser da mesma maneira, um jogo criando uma memória afetiva no aluno e que ele nunca vai esquecer daquilo. E não só o jogo, mas o assunto da química. Então, acho importante a senhora concluir o nosso podcast falando dessa dica para os novos professores. A senhora tem falar mais alguma coisa para concluir o nosso podcast? Então, exatamente é isso que eu queria falar, né, sobre a diferença que fez na minha vida como profissional a adoção, né, da gamificação em sala de aula. Eu acho importantíssimo para a gente exercer a nossa profissão com excelência. Assim, o conteúdo ele é importante, sim, e ele é necessário. Mas se a gente traz ele de uma forma mais simples, mais leve, a gente pode tornar a sala de aula um lugar mais prazeroso. A gente não precisa se sentir mal porque a gente tem que ir na escola. Assim, a intenção dos professores deve ser que o aluno sinta vontade e prazer em ir para a escola e receber esse conhecimento. Então, antes de concluir, eu gostaria de citar, né, uma frase emblemática do nosso querido Paulo Freire, que ele falava que ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar um espaço para a sua produção ou a sua construção. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer em salas de aula como professor. Então é isso, gente. Aqui se encerra mais um episódio do Alquimia Moderna. Queria agradecer a vocês por terem assistido. Queria agradecer à professora Danai pela contribuição com esse assunto de gamificação. Nos sigam nas redes sociais, assistam no YouTube, assistam lá no Spotify. Queria agradecer eu, Manuela Lopes, como apresentadora, mas também a uma equipe por trás, Anderson, Guilherme, Marcondes. Nós gostaríamos de agradecer por esse episódio de hoje. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada.